Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Vaishnava. Eu sou a Sundaradasa, estou aqui para dar continuidade a uma série de 3 vídeos sobre o advento do Senhor Krishna. Este vídeo será o vídeo de número 2. O vídeo anterior, se vocês ainda não assistiram, corre lá na nossa playlist e assista ao primeiro vídeo. Mas nesse vídeo número 2, nós vamos dar continuidade e falar sobre o advento do Senhor Krishna em si. No vídeo anterior, no primeiro vídeo, nós montamos aquele pano de fundo, aquele cenário que começa há milhões e milhões de anos dentro deste universo e que vai levar ao advento do Senhor Krishna, que falaremos agora neste vídeo. Então, fiquem comigo, não deixem de se inscrever no canal e de deixar o like aqui neste vídeo. Bora pro vídeo. Neste vídeo, então, daremos continuidade à série do advento do Senhor Krishna. Como nós falamos no vídeo anterior, o mundo estava sobrecarregado por uma força de defesa de diferentes reis que de fato eram demônios, como foi explicado no vídeo anterior. Mas esses demônios se faziam passar pela ordem real, criando e sobrecarregando o mundo, Bhumandala, né? Esta Bharatavarsha, né? Jambudvipa, com essas diferentes e inumeráveis forças militares. E naquela ocasião o mundo ficou todo perturbado, né? E a deidade predominante da Terra, Bhumi, foi até o Senhor Brahma para lhe contar sobre essas calamidades que esses reis demoníacos estavam lhe causando. Como nós sabemos, esses reis demoníacos, eles eram demônios que vieram justamente para este mundo com a finalidade de perturbar os Brahmanas, de modo que os sacrifícios que os Brahmanas faziam para Vishnu pudessem enfraquecer o Senhor Vishnu, que já os havia derrotado mais de uma vez, inclusive expulsado esses demônios para as regiões inferiores deste universo, na região de Sutalaloka. E encabeçados por Kalanemi, montaram esse plano, achando que se interrompessem os sacrifícios dos Brahmanas, eles iriam enfraquecer o Senhor Vishnu. Muito bem, então Bhumi assume essa forma de uma vaca e vai até o Senhor Brahma, e o Senhor Brahma convida todos os semideuses, os devas, né? No vídeo anterior nós falamos da diferença dos devas e dos asuras, Dharma e Adharma. E então o Senhor Brahma com os semideuses vão até Kshirodakasha e Vishnu, que está em Shetadvipa, né? Uma ilha deste universo, encarnação mais poderosa do Senhor Vishnu como Paramatma, e começa a oferecer as orações Purusha Sukta. Toda vez que os semideuses querem apelar para o Senhor Vishnu, eles oferecem esta oração. Então eles oraram na forma do Purusha Sukta, mas não obtiveram uma resposta de imediato. Então o Senhor Brahma, em meditação, invoca o Senhor Vishnu, porque, como sabemos, o Senhor Brahma deste nosso universo é um devoto puro de Krishna, porque ele teve um darshana de Krishna após 1000 anos de meditação sem entender por que ele estava neste mundo, né? E por que havia aquele caule da flor de lótus, e naquela flor onde ele nasceu, e ele desceu o caule, chegou até as águas do fundo do universo, voltou, tudo escuro, sem nada criado, e ele ficou se perguntando o que fazer. E ele meditou e Krishna bondosamente aparece em seu coração, né? Isso está explicado logo no início do Srimad Bhagavatam. E Brahma, vendo o Senhor Krishna, ele faz o que nós conhecemos, né, como o Brahma Samhita, as orações de Brahma a Krishna, onde ele diz que Govinda, aquele vaqueirinho que cuida das vaquinhas, né? Govinda é o ser supremo, primordial, a quem ele adora. Né? Govinda Tamaham Bhajami, que ele adora. Né? Ele adora Govinda, o ser primordial. Govinda Adi Purusha, né? O ser original, primordial. Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami, a quem eu adoro. Então ele se torna um devoto puro de Krishna. Então, após os semideuses orarem através do Purusha Sukta
para essa forma de Vishnu, e não obtendo resposta, o Sr. Brahma faz essa mesma meditação e ele tem novamente um darshana de Krishna, igual aquele que ele havia obtido no início do universo. Né? E dentro dessa meditação, dentro desse darshana com Krishna, Krishna ordena que todos os semideuses comecem a nascer como associados de Krishna, que viria, né? Em seguida, ele pede que esses devas, os semideuses, nasçam na dinastia Yadu, em diferentes cargos. Né? Os demônios haviam nascido como diferentes reis, né? E assim o Senhor Krishna, preparando o seu advento, ele pede que os semideuses também nasçam na dinastia Yadu. Então nós podemos ver que havia uma grande animosidade, logo em seguida, né, entre os reis da época e os reis da dinastia Yadu. Então, tudo isso vai se enrolar e é explicado também no Srimad Bhagavatam. Muito bem, então os semideuses vão nascendo e o Sr. Krishna e seus associados se preparam para aparecer também. Essa foi a promessa que o Sr. Krishna fez no coração de Brahma. O Brahma transmite essa ordem aos semideuses e eles vão aparecendo, né, como reis na dinastia Yadu. Muito bem. Havia um rei também nessa dinastia, a dinastia lunar, chamado Ahuka. E de Ahuka nascem dois reis também, grandes reis, um chamado Devaka e outro Ugrasena. Muito bem. O rei Devaki dá nascimento a Devaki e Ugrasena dá nascimento a Kamsa. Então, Devaki e Kamsa, de acordo com o livro de Krishna, o chamado Bhagavatam, eles são primos, mas eles são também considerados irmãos. Então nós vamos ver que o conhecimento geral é que Devaki e seu irmão Kamsa, né? Mas na verdade, se nós analisarmos aqui o nascimento deles, Devaki é filha de Devaka e Kamsa de Ugrasena, e Ugrasena e Devaka são irmãos, então eles eram primos. Mas isso pode variar, porque essas narrativas no Srimad Bhagavatam, às vezes, são narrativas de outros passatempos, de outros universos, ou melhor, de outros passatempos que ocorreram em outros universos. Mas nós podemos considerar que Devaki e Kamsa, para todos os efeitos, eles eram primo-irmãos ou irmãos. Muito bem. Enquanto isso, o rei Surasena dava nascimento a Vasudeva. Como nós vimos no vídeo anterior, Devaki e Vasudeva eram, na verdade, Prishni e Sutapa, que no nascimento anterior deram nascimento a Upendra, ou Vamana, que teve todo aquele interação com o rei Bali Maharaj, que terminou numa luta entre demônios e semideuses, nos quais, finalmente, os demônios foram banidos para Sutala Loka. Vamanadeva, naquela ocasião, ele recebe a promessa do rei Bali, que era um rei dos demônios. Né? Ele vinha da dinastia de Prahlada Maharaj, que embora fosse um devoto puro, assim como Bali também fosse um devoto puro, ainda assim eles nasceram na dinastia de Hiranyakashipu. Na dinastia de Hiranyaksha, Hiranyakashipu, eles eram filhos descendentes de Diti, que era a mãe dos Daityas, ou demônios. Né? E então Bali Maharaj se confunde, e ele, dentro da sua bondade, querendo agradar um Brahmana, na forma de Vamanadeva, ele promete que daria 3 passos de terra. Vamanadeva, com apenas 2, ele cobre o universo inteiro, e o terceiro ele dá na cabeça de Bali Maharaj. Então é dito que, a partir desse passatempo, Bali Maharaj ele é transferido aos planetas Vaikunthas, porém, os associados de Bali Maharaj, os outros demônios, foram banidos para Sutala Loka. Então isso tudo aconteceu no nascimento anterior de Devaki e Vasudeva, na forma de Prishni e Sutapa, né, respectivamente. E agora, novamente, eles nascem, né, já como Devaki e Vasudeva, e eles se casam. Então, há o casamento entre Vasudeva e Devahuti. E Kamsa, naquela condição de irmão, de primo-irmão, enfim,
do parente mais próximo de Devaki. Ele dirige a quadriga após o casamento, né, de Devaki e Vasudeva. Ele dirige a quadriga porque era um costume védico, né, o parente, o irmão, né, mais velho, dirigir a quadriga da noiva, que recém-casada, numa intenção de diminuir aquele sentimento de separação do lar paterno. Né? Então Kansa vai dirigindo, feliz da vida, porque sua irmã havia casado, né? Quando ele ouve uma voz celestial que diz assim: Kansa, você é muito tolo. Você está dirigindo a quadriga da sua irmã e de seu cunhado, mas não sabe que o 8º filho desta irmã matará você. Então, essa voz celestial aparece e Kansa fica muito perturbado. Ele ouve aquele presságio, aquela voz, na verdade, né? Eram os semideuses querendo apressar o aparecimento de Krishna. Né? Eles avisam Kansa, né? Na verdade, tudo faz parte do plano do Senhor Krishna. E aí Kamsa, né, fica muito perturbado e resolve matar Devaki ali mesmo. Porque ele, claro, era um demônio, ele tem essa mentalidade de buscar o poder e de se preservar a qualquer custo. Né? A mentalidade demoníaca é eu primeiro e o resto que se dane. No português, claro, né, seria isso. Então, naquela mentalidade demoníaca, Kansa não pensou 2 vezes. Eu vou matar minha irmã agora, mesmo após ela recém-casar, e vou eliminar essa ameaça futura, que seria a minha morte, que é o 8º filho dessa mulher. Só que Vasudeva, ele se interpõe e começa a tentar buscar uma razão, né? Com a voz da razão, tenta convencer Kamsa de que, Kamsa, você não vai fazer uma atividade tão demoníaca, tão pecaminosa contra a sua própria irmã no dia do casamento dela. Imagine o karma horrível que você vai acumular fazendo isso, e começa a discutir, né? Apresentar argumentos para que Kamsa não faça esse ato tão demoníaco que é matar a própria irmã no dia do casamento dela. Né? Bom, Kamsa acaba amolecendo um pouco ali, porque também Vasudeva promete que vai lhe entregar todos os filhos de Devaki, que ele tenha com Devaki, ele vai entregar todos esses filhos para que Kamsa faça com eles o que quiser, na condição dele poupar Devaki. Bom, Vasudeva, sendo um devoto e uma pessoa muito honrada, né, faz parte daquela natureza dos devas. Nós falamos de Dharma e Adharma, devas e asuras, né? Kamsa, percebendo que realmente Vasudeva é um ser muito honrado, uma pessoa muito honrada, ele resolve aceitar e poupa a sua irmã Devaki de ser morta ali por ele aquela quadriga naquele momento após ouvir aquele presságio celestial. E ele então aceita o compromisso de Vasudeva. Tá? Lembrando que, na verdade, Kamsa era o demônio Kalanemi, que foi expulso por Bali Maharaj, né? Na verdade, por Vamanadeva, né? Por Vishnu, e nasceu nas regiões inferiores, foi expulso para as regiões inferiores e agora tem esse nascimento ali como Kamsa. Né? Então, dessa forma, Kamsa não mata a mãe e deixa o Vasudeva e Devaki livres para que Vasudeva possa lhe oferecer os filhos. Né? Só que aparece um novo ator aqui nesse drama, que é Narada Muni. Narada Muni visita o rei Kamsa, porque Narada Muni tinha essa intenção de apressar, né, o nascimento de Krishna. Todos que sabiam do futuro advento de Krishna, os devotos, né, eles queriam que isso acontecesse imediatamente, porque Krishna iria trazer toda a auspiciosidade do mundo.
para o mundo. Do mundo para o mundo. E assim, Narada Muni, ele avisa Kamsa e diz: olha, Kamsa, na verdade, você, no seu nascimento anterior, era Kalanemi, você foi derrotado por Vishnu logo após aquela batalha no Oceano de Leite, tudo isso foi falado no primeiro vídeo, né? E você está sendo enganado aqui por Vasudeva e Devaki, né? E o 8º filho, de fato, vai lhe matar. Aí nesse momento, Kamsa de novo fica completamente iludido, completamente enraivecido, completamente ansioso, né? Preocupado, perturbado, e ele prende Vasudeva e Devaki nas masmorras, né, do seu palácio, e ele então parte para as conquistas, né? Ele começa primeiro prendendo o seu próprio pai, Ugrasena. Ele prende o seu pai e se declara então rei da dinastia Yadu. Não só da dinastia Yadu, mas também rei da dinastia Bodha, da dinastia Andhaka. Ele prende seu pai, Ugrasena. E ele não apenas ocupou esses reinos, né, Yadu, Bodha e Andhaka, mas também ele prende o Surasena, que era o pai de Vasudeva, né? E ele se torna também rei da região de Surasena. Né? Então ele começa uma campanha de conquista. É isso que as pessoas, né, demoníacas querem: dominar a natureza material, conquistar os povos, escravizar os homens, né? Explorar as mulheres e os desfrutes, né, os supostos frutos materiais que existem no planeta, a despeito de mesmo que tenha que passar por cima de quem quer que seja. Né? Então, ele exercendo essa índole demoníaca, ele se declara rei dos Yados, dos Bodhas, dos Andhakas, prende Surasena e faz aliança com aqueles outros reis demoníacos, que eram os demônios que foram expulsos por Vishnu, né, que nasceram ali naquela época. Ele começa a fazer aliança, e entre esses reis, ele também faz aliança com Pralamba, o demônio Baka, o demônio Chanura, o demônio Trinavarta, Agasura, Mustika, Arista, Bivida, também a demônia Putana, Keshi e o demônio Denuka, entre os associados que haviam nascido ali, né, para o objetivo de ocupar Bhumandala, de ocupar essa região, né, de Jambudvipa, Bharatavarsha. Eles queriam, melhor, eles querem o controle do universo. Né? Eles haviam sido impedidos por Vishnu e agora eles estão por cima, porque com Kamsa no poder, também todos esses poderes são repartidos entre todos esses demônios em diferentes partes de Bhumandala. Então ele prende, né, Vasudeva e Devaki também, e faz aliança com Jarasandha, que era o rei de Magadha. Hoje seria a província de Bihar, mas ele, com essa política, essa diplomacia, ele consolida o reino mais poderoso de Bhumandala, desse plano que vivemos. Ele consolida esse reino, ainda faz aliança com outros reis, né, como além de Jarasandha, né, como Banasura, Baumasura, e ele se torna o mais forte entre todos os reis. E ele então começa a agir com muita hostilidade contra a dinastia Yadu, porque era onde os semideuses haviam aparecido, ali na dinastia Yadu. E também a dinastia onde nasceria Krishna. Né? Muito bem. Dessa forma, Devaki dá à luz a 6 filhos seguidos. Né? E aí ele... e Vasudeva, cumprindo a promessa, deixa com que Kamsa mate todos esses primeiros 6 filhos. Sendo que no 7º filho, Anantashesha, que é uma porção plenária de Krishna, aparece como o 7º filho de Devaki, não é? De Vasudeva e Devaki. Ele aparece, e esse Anantashesha, ele é transferido por Yogamaya para o ventre de Rohini. Nessa época, Rohini encontrava-se sob a proteção de Nanda Maharaj.
Ele se encontra sob a proteção, né? Rohini se encontra sob proteção de Nanda Maharaj em Vrindavana. E assim, Rohini tem essa que estava dando à luz, né? A Yogamaya. Na verdade, essa transferência acontece e Rohini vai dar luz a Anantasesha ou Balanama, e a impressão é que a 7ª gravidez de Devaki resulta em um aborto, né? A Maia, ela sai ela simplesmente transfere Anantasesha para o ventre de Rohini e sai do ventre de Rohini, né? E dá essa impressão do aborto de Devaki. E aí nós vamos chegar até a 8ª gravidez de Devaki. E ele primeiro, Krishna, aparece no coração de Vasudeva, explica para ele, olha, eu vou aparecer como seu filho. E do coração de Vasudeva, ele é transferido ao coração de Devaki. Então, tanto Vasudeva quanto Devaki tiveram aquela visão, a mesma visão de Brahma na origem do universo, de que Krishna estava em seu coração. Né? E ele iria aparecer ali como o 8º filho. Né? E assim, o Kamsa, que na verdade não havia matado o Devaki, ele vivia sempre ansioso, pensando nesse 8º filho. Então, Prabhupada comenta, né, no livro de Krishna, de que Kamsa ele meditava em Krishna constantemente, porque ele estava sempre ansioso, sempre pensando em Krishna. Esse 8º filho vai aparecer, esse 8º filho... Ele não tinha um dia que ele não pensasse neste 8º filho de Devaki, em Krishna. Mas essa meditação não era uma meditação favorável, Prabhupada explica. Então não basta apenas não basta apenas meditar na Suprema Personalidade de Deus de qualquer maneira. É necessário meditar na Personalidade de Deus de forma favorável, em serviço devocional, adoração, bhakti. Isso sim traz o efeito positivo para a alma espiritual, que é retomar a sua relação eterna, perdida, esquecida com a Suprema Personalidade de Deus, que é a causa da nossa vinda a este mundo material e viver dentro deste corpo, condicionado a este corpo material, aceitando as condições desta natureza material, vida após vida. Então, à medida que nós meditamos de forma construtiva, de forma amável, amigável, positiva, essa meditação em Krishna feita desta forma, devocionalmente, ela promove a nossa religação, né, com Krishna. Né? Então, Kamsa não tinha, embora meditasse em Krishna, ele meditava com medo de Krishna. Então não é uma meditação positiva. Né? Então não basta apenas temermos a Deus. Nós precisamos querer Deus com amor, de servir Deus, em uma condição de proximidade, né? de relacionamento mesmo, amoroso. Isso é devoção, ou bhakti. É por isso que nosso movimento é dito que é um movimento de Bhakti Yoga, um movimento para a consciência, né? A consciência favorável, essa consciência positiva de Krishna. Não basta qualquer consciência de Krishna. Mas, enfim, Kamsa vivia sempre ansioso, e acontece que nesse momento, né, os semideuses, alguns semideuses encabeçados por Brahma e Shiva, eles vêm invisíveis fazendo orações na casa de Kamsa. Eles aparecem porque Krishna estava já no ventre de Devaki, e os semideuses vinham orar a Krishna no ventre de Devaki, mas de forma invisível, para que Kamsa não percebesse que eles estavam ali. E, por outro lado, Devaki, durante a gestação desse 8º filho, estava com muito medo do seu irmão Kamsa, né? Por quê? Porque ele já matou tantos dos outros filhos, né? E ela acreditava que a 7ª gestação havia sido um aborto, porém, como vimos, né? Era o nascimento de Balanama, né? No ventre de Rohini, em Vrindavana, né? Mas
ela estava muito ansiosa, porque achava que Kamsa iria matar esse oitavo filho, né? Então, no Vishnu Purana é dito que esses semideuses que vieram orar a Krishna, eles trazem suas esposas também e sempre iam visitar Devaki. As esposas semideuses visitavam Devaki e faziam com que ela se animasse, dizendo: não tenha medo, Kamsa não vai matar seu filho. Seu filho é o próprio Vishnu. Ninguém vai conseguir derrotar Vishnu. Então, não tenha medo, não tenha receio. Seu filho não será morto por Kamsa. Esposas dos semideuses vinham confortar Devaki, né? Dessa forma, né? E é dito que todos os sinais auspiciosos começaram a aparecer no universo, né? Existe uma estrela chamada Rohini, né? Mesmo nome da mãe de Balaram. Essa estrela muito auspiciosa quando ela aparece. Essa estrela apareceu. Também os Gandharvas começaram a cantar nos planetas celestiais. Quem possuía ouvidos para ouvir, ouvia aquela canção dos anjos. Os Gandharvas, eles são muito similares aos anjos, né? Porque eles são seres celestiais com asas e armas, né? São guerreiros dotados de asas e são excelentes cantores. Então os Gandharvas começaram a cantar, não apenas os Gandharvas, os Kinnaras, os Charanas, todos começaram a fazer grandes festivais celestiais, nos planetas celestiais, planetas superiores, né? Isso ia até Siddha Loka, os planetas dos grandes sábios, né? Dos yogis perfeitos, e que estavam todos muito animados. Vidyadharas também, muitos animados. Isso ia até os planetas do Sr. Brahma, né? E todos estavam muito animados, porque Krishna já se encontrava ali no ventre de Devaki, né? E acontece, então, que finalmente, no 8º dia do 4º minguante desse mês, né, de agosto, julho, agosto, setembro, né? Nesse 8º dia do 4º minguante, ou seja, era uma lua nova, praticamente não existia. Mas a lua apareceu cheia, mesmo sendo um 4º minguante, né? O 8º dia do 4º minguante era a lua já completamente nova, ou seja, não havia lua, não deveria haver lua, mas a lua aparece cheia mesmo assim. Isso também é significativo, porque o Senhor Krishna, ele aparece e traz essa luz, né, universal, a luz para o mundo, mas não era a luz do sol, era a luz da lua, porque Krishna aparece na dinastia lunar. O Senhor Rama, outra encarnação de Krishna, por isso que nós cantamos Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Rama aparece na dinastia solar, mas Krishna aparece na dinastia lunar, e a lua aparece cheia quando deveria estar nova, ou seja, sem lua. E aí sim que Krishna aparece e Vasudeva vê aquela criança, ele é o primeiro, porque ele nasce de Deva, que Vasudeva vê a criança, e ela nasce com 4 braços, não segurando o búzio, a massa, o disco, a flor de lótus. E ele estava já enfeitado com um colar de joias, né, com a pedra caustuba. Ele vestia seda amarela. Ele nasceu assim, né, com 4 braços, com 4 símbolos, com joia caustuba, vestido, né, com seda amarela. E parecia deslumbrante, né, uma criança que parecia uma nuvem brilhante, negra, uma nuvem de chuva brilhante, né, e tendo muitos cabelos em sua cabeça, né, cabelos compridos. Krishna usava também um elmo, ele aparece assim para Vasudeva, um elmo coberto de pedras vaidúrias, pedras valiosíssimas, e todo o seu corpo já decorado com ornamentos, com braceletes, brincos preciosos. E Vasudeva ficou completamente maravilhado ao ver aquela criança. Como poderia, né, uma criança recém-nascida estar tão enfeitada, né? Outro nome também de Vasudeva é Anakadundubi, aquele que faz muitas doações, mas ele ficou tão feliz, ele queria fazer muitas doações aos brahmanas, mas ele não podia, porque ele estava preso ali nas masmorras de Kamsa. Então ele começa a realizar muitas doações em sua mente. Ele imagina, o seu desejo faz com que ele faça muitas doações aos brahmanas, de vacas, de
de riquezas, de grãos, né? Ele medita dessa forma, né? E ele ficou em si completamente convencido que aquela criança recém-nascida era a própria suprema personalidade de Deus, né? E ele então ele se prostra e com as mãos postas, ele se prostra com as mãos postas e oferece orações a Krishna, né? E ele situou-se num plano transcendental, ele estava completamente em consciência transcendental, livre de todo medo, ele sentia de câncer, toda ansiedade, ele estava em Vaikuntha, na presença de Krishna, né? Aquele bebê que nasceu naquela forma de 4 braços. E também é significativo, porque a forma de 2 braços ela é a forma original de Govinda, né? Como o Sr. Brahma menciona no Brahma Samhita, né? Aquela forma de 2 braços, daquele vaqueirinho, mas era uma forma mais exclusiva da região de Vrindavana. E Vasudeva estava ali imaturo, então ele vê Krishna na forma de 4 braços, na forma de Narayana. Também é muito significativo, né? E ele, o bebê, né, faz brilhar a sua refulgência Brahman dentro do quarto onde ele nasce, né? E dessa forma, Vasudeva oferece os seus respeitos, oferece muitas orações, e Devaki também oferece muitas orações. Estas orações de Vasudeva e Devaki poderiam ser objeto de um estudo, de um outro vídeo, né? Mas aqui nós não vamos entrar nos detalhes dessas orações, mas elas trazem um cabedal de conhecimento magnífico. Eu recomendo que vocês consultem o livro de Krishna, ou o próprio Srimad Bhagavatam, e estudem essas orações que Vasudeva e Devaki fazem ao bebê Krishna. Mas, para esse vídeo não ficar extremamente longo, não vamos entrar aqui nos detalhes dessas orações, mas fica aí uma dica. Lutem essas orações. Ou, quem sabe, se houver interesse, podemos fazer um vídeo, só sobre estas orações, né? E no final, o Devaki, ela faz um pedido a Krishna, ela pede a Krishna que lhe salve das mãos cruéis, né, do filho de Ugrasena, Kamsa. E aí o que é significativo? Porque ela não fala assim diretamente do meu irmão Kamsa, ela fala do filho de Ugrasena, porque ela era filha de Devaki, mas para todos os efeitos, Kamsa era irmão de Devaki, né? Mas ela suplica para que Krishna faça esse favor de salvá-la daquela condição amedrontadora que ela se encontrava, né? Por quê? Porque ela sabia que Krishna, né, está sempre pronto a dar proteção aos devotos, né? Lembre-se que Krishna vem com esse propósito, né? Nós vimos isso, né, já no primeiro vídeo, né? Paritranaya sadhunam, para proteger os devotos, os sábios. E Vinashaya Chaduskritam, e acabar com esses demônios, né? Dharma Sanstapanataya Sambhavam Yugi Yugi. E Krishna vem era após era, né? Ele veio como Vishnu mesmo, como Vamana, como nós já vimos, agora está vindo como Krishna, para proteger os devotos, aniquilar os irreligiosos, né? Os demoníacos, as pessoas de mentalidade demoníaca, acabar com essa mentalidade demoníaca e restabelecer os verdadeiros princípios, os verdadeiros valores da religiosidade, né? Da misericórdia, bondade, né? E aí Devaki pede para que, uma vez que ele vem para proteger os devotos, que ele lhe proteja também, porque ela tinha muito medo de Kamsa, né? Na verdade, Krishna ele confirma, né, no Bhagavad Gita, ele pede para Arjuna declarar para o mundo que o seu devoto jamais será vencido, né? E aí, ela, enquanto olha para Krishna e pede isso, ela entende, né, que essa forma ela é percebida pelos sábios em meditação, mas ela está com muito medo de Kamsa, e aí ela pede que ele permaneça invisível aos olhos materiais, ou seja, ela pediu que o Senhor assumisse a forma de uma criança comum, porque se Kamsa visse aquela criança, é lógico que daquela forma não haveria nenhuma dúvida de que ele havia nascido para matá-lo. Então ela pede indiretamente, né, com a sua oração, que Devaki não tinha apenas medo
da sua condição, mas ela temia por Krishna. Então esse é o verdadeiro sentimento um devoto. Um devoto, ele não teme unicamente por sua segurança, embora o Senhor Krishna prometa proteger o devoto está preocupado com Krishna. O devoto não quer que nada de mal seja feito a Krishna. Esse é o verdadeiro sentimento, a verdadeira manifestação da consciência original da alma, consciência de Krishna. Essa preocupação com Krishna. E aí, Krishna conta para Vasudeva e Devaki que no milênio de Swayambhuva Manu, né, há vários manos, vários milênios neste universo, mas no milênio de Swayambhuva Manu, meu pai, Vasudeva, ele vivia como um dos Prajapatis, o nome naquele tempo era Sutapa, e ela era Prishni. Então ele narra para Vasudeva e Devaki, né, o nascimento anterior. E este é a ligação com o passatempo que contamos no primeiro vídeo, do passatempo onde, na verdade, Sutapa e Prishni dão nascimento à primeira encarnação. O primeiro filho deles, né, como devotos, né, é o Vamana, que acaba conseguindo todo o universo de Bali Maharaj, que era o rei da dinastia demoníaca, e depois, com a luta dos semideuses e demônios, o Senhor Vishnu expulsa os demônios, que agora nasceram ali nas dinastias, ali como reis do mundo, e Kamsa, ele alcança o poder com o apoio de todos aqueles demônios, né? E aí Krishna conta para Deva que esse gancho, né, faz essa ligação que no nascimento anterior eles eram Sutapa e Prishni. E eles fizeram meditação, austeridades severas durante 12 mil anos. E quando finalmente o Senhor Vishnu aparece para eles, porque eles executaram esse serviço devocional sempre absurdo em Krishna, e então o Senhor Vishnu diz: ó mãe, sem pecado, seu coração é sempre puro. O que você deseja? E ela deseja que ele nasça como seu filho. E ele, além de nascer uma vez como seu filho, ele promete nascer 3 vezes, né, como seu filho. Né? Então, ele nasce como Prishnigarva, que libera Dhruva, ele nasce como Upendra, nós vimos o passatempo, né, como Vamanadeva, e agora ele nasce como o próprio Sri Krishna, né, e eles reconhecem Krishna como a suprema personalidade de Deus. Né? E aí, uma vez que Devaki havia pedido que ele assumisse a forma de uma criança comum, ele diz: então eu peço que vocês me levem imediatamente a Gokula e me troquem pela filha que acaba de nascer, de mãe Yashoda. Né? Lembrando que Krishna, com 2 braços, é a exclusividade de Gokula, de Vrindavana. Né? Isso é muito interessante, né? Muito significativo. E tendo falado para eles que mãe Yashoda, a esposa de Nanda Maharaj, havia dado à luz a uma menina, eles pedem que eles sejam trocados. Né? E tendo falado assim, o Senhor se transformou naquele bebê comum, um bebê comum, e ficou em silêncio. E ao ser ordenado, sim, pela suprema personalidade de Deus, Vasudeva, então, prepara-se para tirar seu filho da prisão, onde ele nasceu, né? E exatamente naquela mesma hora nascia a filha de Nanda Yashoda, que era Yogamaya. Yogamaya nasce ali com uma potência interna do Senhor no ventre de Yashoda. Né? Então, pela influência de Yogamaya, que é a potência interna de Krishna, o que acontece é que todos os moradores do palácio de Kamsa, especialmente os guardas da prisão, né, os porteiros da prisão, eles foram dominados por um sono profundo, e as portas do palácio, né, todas as portas do palácio abriram-se, né, embora estivessem completamente trancadas, agrilhoadas, com corrente de ferro. E Vasudeva sai carregando aquela criança numa noite muito escura. E assim que ele toma Krishna, ele consegue ver tudo como se estivesse à luz do sol, porque Krishna é a luz do mundo. E as portas da prisão abriram-se automaticamente, mas
houve muitos trovões, né? Uma grande tempestade cai naquele momento. E Sheshanag, né? Ele aparece como muitos capelos e protegem Vasudeva e Krishna da chuva, né? Dos trovões e tudo, né? Também é muito significativo, porque Sheshanag é a primeira expansão de Krishna para passatempos, né? Sr. Balaram, e ele aparece protegendo Krishna, né? Para que Vasudeva não fosse atrapalhado, né? Pelo vento, pela chuva que caía. E assim, Vasudeva chega às margens do Jamuna e viu que a água, né? A água vinha em todas as direções, era uma grande enchente. Mas mesmo assim, o rio dá uma passagem a Vasudeva, né? Para atravessar o rio. Assim como Rama atravessou o Oceano Índico para salvar Sita, da mesma forma Vasudeva atravessa o Jamuna, que se apresentava caudaloso, né, como um oceano, e ele atravessa o rio Jamuna. E assim Vasudeva chega por fim à casa de Nanda Maharaj, situada em Gokula, Goloka Vrindavana, Gokula, onde ele vê que os vaqueirinhos também estavam em sono profundo. E ele aproveita aquela oportunidade para entrar em silêncio na casa de Yashoda, e ele troca sem dificuldade seu filho pela menina recém-nascida de Yashoda. E Yashoda depois vai acordar e não vai ter muita certeza se era um menino, e a menina vai ver aquele filho imediatamente tomado de amor estático transcendental e vai criar o Krishna como seu próprio filho. E ele volta, Vasudeva volta para a prisão levando a menininha. Em silêncio, ele se algema de novo para que Kamsa não desconfiasse de nada. E aí Kamsa vai acordar mais tarde, né, e vai querer ir lá ver, porque ele tem a informação de que Devaki, enfim, havia dado à luz ao oitavo filho, né? Enfim, enquanto de um lado mãe Yashoda se desperta sem poder se lembrar direito se era menino ou menina, Kamsa vai descer as masmorras, e quando ele vê aquela menina, ele fala: eu vou matar essa menina mesmo assim, porque é o oitavo filho, não importa se é filho ou se é filho. E ele tenta então matar, né, a criança. E só que na hora em que Kamsa vai matar aquela menina, ela aparece, né, como Maya, deusa Yoga Maya, aparece dizendo: Kamsa, você é um tolo, achando que vai matar o oitavo filho, e já está longe, ele já está ao abrigo, longe de você, né, em Gokula, e você é um tolo. E ela ameaça Kamsa e sai da prisão, e Kamsa fica perturbadíssimo, porque afinal de contas o oitavo filho não apenas nasceu, como está livre e está em outro local, e ele fica com muito medo. E com muito medo, e como ele era um rei muito poderoso, mas também com muito medo, ele não vai pessoalmente tentar perseguir, né, Krishna. Ele começa a mandar os seus associados. E aí vão começar os passatempos infantis de Krishna. Krishna já apareceu, Krishna já está em Vrindavana. E no vídeo seguinte, nós então vamos falar do encontro de Krishna com todos esses demoníacos associados de Kamsa, e nós vamos ver, né, o que vai acontecer com esses demônios, tá? Muito bem. Então nós vamos ficar aqui. Mais uma vez eu peço para vocês deixarem o like aqui neste vídeo, inscreverem-se no canal, ativarem as notificações e distribuir o link deste vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Muito obrigado. Hare Krishna.